Olá, pessoal, tudo bem? Professor Breno Stuart. Estamos na segunda aula do nosso curso de Contabilidade Avançada. Hoje nós vamos tratar sobre consolidação das demonstrações contábeis. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, é interessante que você assista. Ele trata sobre investimentos, participações societárias em outras sociedades. Tranquilo? Quando nós falamos no verbo consolidar, estamos falando de somar, de reunir, de juntar demonstrações contábeis. E é nesse mesmo sentido que nós vamos trabalhar a consolidação das demonstrações contábeis. Consolidar significa reunir todos os dados das demonstrações financeiras de todas as empresas integrantes de um grupo econômico, eliminar os dados referentes às operações comerciais ou financeiras realizadas entre as mesmas e apresentar a situação patrimonial e o resultado das operações como se fosse uma única empresa. Aqui, pessoal, eu chamo a atenção para os verbos utilizados. Reunir os dados das demonstrações contábeis, eliminar algumas informações e apresentar a situação patrimonial como se as empresas fossem uma única só. Tranquilo? A figura aqui abaixo apresenta muito bem a situação que nós queremos comentar. Nós temos uma sociedade A e temos uma sociedade B. Não está ocorrendo a fusão dessas sociedades, a incorporação delas, não. Nós estamos falando em duas sociedades distintas que, devido a uma ligação presente entre elas, elas devem apresentar as suas demonstrações contábeis de forma conjunta, de forma unificada, como se as duas fossem parte de uma única só sociedade. Beleza? Mas você deve estar se perguntando o seguinte: qual o benefício para a sociedade, qual o benefício para os usuários da informação, da consolidação das demonstrações contábeis? Qual o propósito disso existir? Pessoal, a consolidação das demonstrações contábeis possibilita um maior planejamento do grupo econômico, bem como uma maior transparência para os usuários da informação contábil. Aqui, você vai ter as informações a respeito de todo o grupo econômico, não apenas sobre uma sociedade de forma individual, não. É bem mais interessante para o investidor ele conhecer a situação do grupo econômico, ter a transparência da sociedade como um todo, beleza? A base teórica que nós vamos utilizar para a nossa aula é a Lei 6.404, de 76, os artigos 249 e 250, a Instrução Normativa da CVM número 247 de 96 e o CPC número 36, Pronunciamento Contábil número 36, que trata sobre demonstrações consolidadas, beleza? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, um balanço do Grupo Renner. O Grupo Renner é composto pela Renner, pela Camicado, pela Vilcum e pela Realize. São 4 sociedades no qual a Renner controla as demais. Vocês podem aqui perceber a apresentação desse balanço de forma individual, a situação da controlada, como também a apresentação em conjunto, de forma consolidada, levando em conta as outras sociedades, beleza? Os balanços patrimonial aqui no caso das lojas Renner S.A. e controladas, beleza? O investidor, pessoal, os usuários da informação contábil como um todo, eles não querem saber, por exemplo, a situação individual da sociedade, da empresa Realize, não. Porque ela é controlada pela Renner. Ele quer saber a situação da Realize, mas também quer saber a situação do grupo como um todo. Porque a Realize pode estar apresentando uma boa situação, mas
a partir do momento que você examinar o grupo, essa situação pode ser diferente. E isso interessa ao investidor. Tranquilo? Agora, você deve estar se perguntando, professor, eu já sei o que é consolidação das demonstrações contábeis, eu já sei quais são os benefícios, qual é o interesse da sociedade, dos usuários da informação contábil nisso, mas a quem essa consolidação é aplicada? Pessoal, nós temos a disposição na Lei 6.404 e temos também a disposição no CPC 36. A Lei 6.404 diz que a consolidação é obrigatória para companhias abertas que possuem investimento em sociedades controladas, ou seja, as controladoras, e para grupos de sociedades, independente ou não de serem companhias abertas. Já o CPC 36 afirmou no seu item 4 que a entidade que seja controladora deve apresentar demonstrações consolidadas. Pessoal, aqui nós devemos fazer a interpretação em conjunto com as duas regulamentações. Interpretando em conjunto, você tem que a controladora é obrigada a apresentar suas demonstrações contábeis de forma consolidada. Tranquilo? Se você tiver a curiosidade e procurar a Lei 6.404 no seu artigo 249, você vai perceber que existe uma disposição diferente aí quanto às companhias abertas. A lei prevê um percentual de 30% de investimento que eu não trouxe aqui. Apesar da lei ter falado nesse percentual de 30%, pessoal, a CVM, com a competência que tem de tratar sobre esses investimentos, regulamentou de forma diferente, extinguindo esse percentual, beleza? Então, quando nós falarmos em obrigação de apresentação das demonstrações contábeis de forma consolidada, nós estamos falando da sociedade controladora. Controladora vai apresentar o seu balanço de forma individual e também de forma consolidada com as suas controladas. Beleza? Mas assim, professor, eu já sei como é, eu estou entendendo, mas o que eu preciso fazer para me realizar essa consolidação? Pessoal, nós vamos ver 3 passos para realizar a consolidação. E antes de realizar a técnica em si, nós temos que ter uma certa preparação para a consolidação das demonstrações contábeis, tranquilo? Essa preparação vai ocorrer da seguinte forma. Primeiro, é importante destacar que a consolidação da investida se inicia a partir da data que o investidor obtiver o controle e cessa quando este perdeu o controle. Ou seja, a característica do controle é fundamental para a realização da consolidação. Só iremos falar em consolidação quando estiver presente a característica do controle. Segundo ponto, devem ser observadas as mesmas políticas contábeis entre a controladora e a controlada. Como assim, professor? Nós devemos aplicar, pessoal, os mesmos critérios contábeis para itens iguais. Por exemplo, se a controladora avaliar o estoque pelo método do PEPS, as suas controladas também devem avaliar os seus estoques pelo método do PEPS. Somente assim será possível realizar a consolidação. Se houver essa divergência, uma realizar pelo PEPS e a outra, por exemplo, pela média ponderada, deverá ser realizado ajustes, beleza? Terceiro ponto, as demonstrações contábeis da controladora e de suas controladas, utilizadas na elaboração das demonstrações consolidadas, devem ter a mesma data base, beleza? Em qualquer caso, a diferença entre a data das demonstrações contábeis da controlada e das demonstrações consolidadas
não deve ser superior a 2 meses. Pessoal, aqui nós temos a permissão no CPC de uma certa defasagem das demonstrações contábeis. É permitido um prazo assim, de 2 meses. Mas é interessante destacar que, se isso ocorrer, nós devemos detalhar essa situação nas notas explicativas, beleza? A participação de não controladores deve ser apresentada no balanço consolidado, dentro do patrimônio líquido, de forma destacada. Pessoal, aqui é o que a Lei 6.404 e o CPC 36 pede para a gente, que é obrigatório a consolidação, no caso da controladora e suas controladas, mas pode haver a presença também de uma certa participação de não controladores. Seria, de forma simples, os sócios minoritários. Essa participação, pessoal, deve ser evidenciada nas demonstrações consolidadas. Você vai dar um certo destaque para ela. Por fim, publicação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas devem ser realizadas em forma conjunta, como nós vimos lá no exemplo da Renner, beleza? Uma questão para a gente fixar o conhecimento acerca do conceito de consolidação. Se você quiser realizar a questão, tentar resolver por si, dê um pause aí no vídeo agora e responda. Nós vamos responder logo em seguida. Questão 1. A consolidação de balanço pode ser entendida como a absorção de uma empresa por outra, letra A. Letra B. A união de duas ou mais companhias para formar uma nova sociedade. Letra C. Transferência e parcela do patrimônio de uma companhia para outra sociedade. Letra D. A incorporação de uma empresa por acionistas não controladores no balanço patrimonial consolidado. Ou letra E. O agrupamento de demonstrações contábeis de duas ou mais sociedades como se fosse uma única empresa. Pessoal, quando nós falamos em consolidação de balanço, em consolidação das demonstrações contábeis, nós não estamos falando na criação de uma nova sociedade, na aquisição de uma sociedade por outra. Nós não estamos falando disso, não. Nós estamos falando na sociedade A e na sociedade B, que detêm uma certa ligação. Como a ligação entre elas é forte, elas irão, além de apresentar suas demonstrações de forma individualizada, irão apresentar elas em forma conjunta, de forma consolidada. Então, é como se elas fossem uma única empresa, beleza? Analisando as alternativas, considerando os comentários, nós temos que o gabarito é letra E. A consolidação de balanços pode ser entendida como o agrupamento de demonstrações contábeis de duas ou mais sociedades, como se fosse uma única empresa. Beleza? Qualquer dúvida, você volte lá no início do vídeo que a gente detalha um pouco mais esse conceito sobre consolidação. Técnicas de consolidação. Aqui, pessoal, é o trabalho de consolidar realmente as demonstrações. O que fazer? Nós vamos consolidar as demonstrações, pessoal, em apenas 3 passos. Primeiro, nós vamos somar itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido, receita, despesas e fluxos de caixa. Segundo, nós vamos eliminar participações de uma sociedade em outra, os saldos de quaisquer contas entre as sociedades e os resultados não realizados. Vamos eliminar esses 3 pontos. E, por fim, iremos identificar e separar a parte dos acionistas não controladores, beleza? Professor, eu gosto mesmo é de somar, eu não gosto de eliminar nada. Por que essa necessidade que a gente tem que eliminar esses 3 pontos? Por que isso acontece? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Nós estamos pensando na sociedade A e a sociedade B como uma única sociedade. Se você pensar ela como se fosse uma única só, você vai entender essas eliminações. Primeiro,
Participação de uma sociedade em outra, o investimento de um em outro, a participação societária. Não há porquê, pensando apenas em uma sociedade, tu evidenciar a participação dessa sociedade nela mesma. Aqui nós não estamos mais falando em sociedade A ou em sociedade B, não. Estamos falando em uma única sociedade. Não há por que evidenciar a participação dela nela mesma. Beleza? Segundo ponto, os saldos de quaisquer contas entre as sociedades. A emprestou um dinheiro para B, vendeu a prazo para B. Ou então A vai pagar dividendos para B. A tem um direito a receber e B tem uma obrigação a pagar. Não há porquê, pessoal, a gente evidenciar isso quando nós tratarmos de uma única sociedade. A sociedade AB vai emprestar dinheiro, vai vender a prazo, vai pagar dividendos para ela mesma. Fica sem sentido a gente evidenciar isso, não é verdade? E o terceiro ponto, pessoal, que nós devemos eliminar são os resultados não realizados, beleza? Esse resultado não realizado, pessoal, ocorre quando uma sociedade vende bens com lucro para outra e esse ainda não revendeu para terceiros. Ou seja, para o grupo econômico, esse lucro ainda não foi realizado. O exemplo mais comum que nós temos é o caso do estoque, mas também podemos falar sobre o imobilizado, a venda do imobilizado, tranquilo? Ocorre da seguinte forma. Nós temos a sociedade A e a sociedade B. A vendeu, obtendo 10 mil de lucro para B. E B ainda não revendeu essas mercadorias para terceiros. Quando nós imaginarmos uma única sociedade, nós vamos ter que a sociedade AB está obtendo um lucro dentro da sua própria estrutura, tendo um lucro com ela mesma. Isso não é permitido. Então, por isso esse lucro deve ser, esse resultado não realizado deve ser eliminado, beleza? Quando que o resultado vai ser considerado realizado? Quando A vender com lucro para B e B vender para terceiros. Quando ele vendeu para terceiros, nós não vamos mais ver dentro de uma única sociedade o lucro dentro dela própria, não. Nós vamos estar vendo o lucro da sociedade com terceiros. Tranquilo? Terceiro ponto é identificar e separar a parte dos acionistas não controladores. Nós já falamos aqui. Existe a possibilidade da sociedade A, apesar de controlar B, não deter 100% do capital de B. Quando elas se juntarem e demonstrarem os seus resultados, os seus bens de forma única, nós vamos ter a possibilidade de destacar a participação dos não controladores, dos acionistas minoritários. Tranquilo? Por fim, eu trouxe aqui a letra da lei 6.404, artigo 250, que trata sobre essas exclusões. Serão excluídas as demonstrações financeiras consolidadas, o que nós já vimos. As participações de uma sociedade em outra, os saldos de quaisquer contas entre as sociedades e os resultados ainda não realizados. Parágrafo 1º trata sobre a participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido e no lucro do exercício que deve ser destacado, que foi o nosso terceiro passo na técnica, tranquilo? Pessoal, a parte teórica de consolidação das demonstrações contábeis se encerra por aqui. Com esse conhecimento vai dar a gente exercitar. Se algum ponto não ficou ainda muito bem aprofundado com você, não se preocupe se você ainda tem alguma dúvida, porque nós vamos detalhar bem mais nos exercícios. Nós vamos ter vários casos respondidos e com certeza a fixação vai ser ainda melhor. Fica aqui o convite para você acompanhar a nossa sequência de vídeos sobre contabilidade avançada. Até a próxima.